Tá bom, vou ver se é alguma coisa por aqui, tá bom? Se ficar ruim, você me avisa. A sua Tá internet bom. também deu uma carregadinha agora há pouco, mas vamos lá, vamos, Vamos vamos lá. falando devagar, a gente vai dar tudo certo. Isso. Então, gente, esse é Matheus Gato de Jesus. Ele é professor do nosso curso, do curso que o Instituto Ela está promovendo, que vai começar terça-feira, que se chama Pós-Abolição, Contextos e Perspectivas. E o Matheus é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. E ele desenvolve pesquisas nas áreas de relações raciais, sociologia política, cultura, com ênfase no pensamento social brasileiro, né? Matheus, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e é mestre e doutor pela USP. E ele foi também pesquisador visitante na universidade. Ai, qual foi a universidade, Matheus? Eu tive E como chamado sanduíche, né? Fiz um sanduíche como visiting student na Princeton e depois também fiz um pós-doc na Harvard também, no tá, Hudson então vocês Center. estão entendendo, né? A gente está falando com gente que sabe o que está falando, né? Não a gente tem excelentes colaboradores no Instituto Ela e o Matheus é um deles, está aí no nosso grupo de colaboradores que fazem conosco esses cursos e cada um estuda suas determinadas áreas e a gente costuma pegar mesmo pessoas que são que têm uma ampla pesquisa, né, do conhecimento dentro daquela área do curso em questão. Então, nesse caso, Matheus vai fazer o curso, como eu já falei, pós-abolição, contextos e perspectivas. Quem quiser se inscrever, a inscrição é no evento, depois a gente fala mais sobre a inscrição, mas é lá no Diaspora Black, eventos.diaspora.black, é possível se inscrever, tem o link na nossa bio do Instituto Ela. E aí, Matheus, queria que você começasse falando um pouquinho brevemente, porque é lógico que, né, o curso vai se estender por 4 aulas, mas queria que você falasse brevemente sobre a proposta do curso. Então, a proposta do curso é um pouco disseminar todo o conhecimento que a gente já tem sobre o pós-abolição. Quer dizer, já tem um conjunto de pesquisas muito interessantes que abarcam diversas regiões do país, né, que abarcam o Nordeste, que abarcam o Sudeste, que abarcam o Sul do país, embora a gente não tenha dado exatamente esse recorte. Só que essas pesquisas ainda não estão suficientemente disseminadas. Elas permitem com que a gente tenha, pela primeira vez, eu acho, um panorama bem interessante sobre o que aconteceu na história das pessoas negras depois da escravidão, depois do período colonial. Eu acho que o interesse, né, por estudar esse período é deslocar um pouco aquilo que sempre foi o centro da narrativa historiográfica sobre o negro no Brasil, que é uma concentração enorme no período colonial e no período da escravidão. É como se a relação entre a liberdade, a construção política das pessoas negras não fosse interessante, nem analiticamente, nem do ponto de vista do conhecimento. Então, eu acho que o interesse de lidar com isso, de lidar com esse tema do pós-abolição, é trazer um pouco isso para as pessoas. Então, por isso que o curso ele está elaborado no sentido de pegar contextos distintos, né? O contexto do Maranhão, que eu tenho uma enorme afinidade de pesquisa, que morei lá, o contexto de Salvador, da Bahia, porque tem grandes trabalhos interessantes feitos sobre o pós-abolição. Tem o trabalho da Vlamira, tem o trabalho do Walter Fraga, tem o trabalho da Yaci, tem o trabalho do Barrickman. Então você já tem uma ampla literatura. O contexto de São Paulo, que é um dos mais conhecidos, só que é muito interessante ver a luz dessa literatura sobre o Nordeste, porque ele se desloca como padrão e Uhum. passa a ser mais um caso típico. E o contexto do Rio de Janeiro, que é um contexto muito importante, porque era a capital era o estado que era a capital do país, né? Então a presença ali Uhum. do estado, né, dá toda uma outra cara para o que é aquela realidade. Então a ideia é dar, digamos assim, esse panorama, utilizar a bibliografia existente para montar um quadro, e um quadro comparativo, né? Ou seja, porque a gente muitas vezes, quando vai falar de Brasil, narra a partir de determinados locais, né? Isso é muito comum, sempre a Sim. partir dos centros políticos e econômicos. Então, esse modelo comparativo ele permite também uma narrativa descentrada sobre o que é esse período.
Sim, então, acho assim, genial. Eu, quando vi a proposta do curso, já fiquei, cara, que coisa interessante, porque a gente vem, né, há alguns anos, acho que é mais a partir da lei 10.639, mas num esforço aí de compreender melhor o que foram os vários processos pelos quais a população negra passou, aqueles que a população negra mais agiu ou mais foi atingida, né? E aí a gente dentro desses estudos todos, em geral, existe já uma outra narrativa para dizer, não, Isso. essa história que a gente estava aprendendo na escola está toda errada, a gente precisa trazer outras questões e colocar em pauta, por exemplo, o movimento pela eugenia e tudo mais. Porém, ainda é uma narrativa que fica como padrão mesmo, como uma narrativa única ainda sobre esse pós-abolição. E Isso. aí você vem e traz esse curso que vai falar desses diferentes contextos. Então a gente está aprofundando ainda mais essa história, né? Eu fiquei pensando nessa questão de Sankofa, né, que fala sobre que é um adinkra bastante reverenciado pelos movimentos negros, pelos nossos estudos, que fala sobre olhar para trás para buscar o que ficou perdido, né? E Exato. desse ponto de vista de buscar que ficou perdido, eu queria que você respondesse assim, o que você acha que ainda é super mal contado, que ainda está super nebuloso, né? No que diz respeito à abolição em si. Porque nessa história primeira, como você estava dizendo, além de a gente não em si. Ainda tem bastante coisa nebulosa, né? É interessante ouvir você falando de Sankofa, porque é isso, o tempo passa e o passado vai se modificando. Porque a nossa memória sobre ele vai se alterando, né? O passado não é aquela coisa que está lá, né? Mas o passado, assim como o futuro, o passado ele está em construção política, né? Eu acho que tem vários temas. Acho que um dos temas mais pertinentes que ainda precisam de mais estudos é sobre os processos de reescravização, né? Ou seja, entender, quer dizer, como que a chegada mesmo da abolição é uma chegada descontínua em diversos lugares do país, né? Ou seja, a gente se acostumou com uma ideia de trabalho livre, né? Ou seja, que depois veio o trabalho livre, mas a pergunta é que trabalho livre é esse? Quais são as condições desse Uhum. trabalho livre? Quer dizer, a pionagem, por exemplo, e vários tipos de trabalho que hoje a gente considera análogos à escravidão, também já estavam em operação, trabalhos compulsórios, e também tiveram uma enorme escalada a partir dali, né? Então, quais são as tentativas, por exemplo, de boicotar a abolição? Então, uma coisa é, que precisa ser mais falada, por exemplo, são as estratégias dos senhores para deslegitimar a própria abolição. Então, como a gente sabe, por exemplo, tinha a lei do ventre Uhum. livre, lei de 1871. Por exemplo, essa lei ela propugnava que o filho da mãe escravizada seria livre, mas ele tinha que prestar serviços até 21 anos. Então, veja, 1871 para 1888, ou seja, se esse menino ficou 21 anos, ele ficou pelo menos até 1890, 1891. Então, claro, teve a lei da abolição, quer dizer, as pessoas saíram. Só que a gente acompanha nos jornais os senhores falando, olha, tem que continuar a trabalhar, porque uma lei não invalida a outra. Então, essa tentativa de atualizar a tutela sobre a população negra. E fora outras formas de trabalho compulsório que estão em jogo ali, que traz para essa população, quer dizer, o senso de que a liberdade não é completa. Então não é à toa que quando a gente olha para a imprensa negra paulista, né, e Petrônio tem trabalhos importantes sobre isso, se fala de nova abolição, outra abolição. Ou seja Uhum. precisamos de um Uhum. novo 3 de maio. Por que a população negra passou o século XX todo dizendo que precisava de um outro 13 de um outro 13 de maio. Uhum. E depois disse, não, 13 de maio não, queremos um 20 de novembro. Mas 20 de exatamente, novembro. ou seja,
o que significa a liberdade do ponto de vista da população negra, né? Que é muito interessante, porque a gente trabalha com uma ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Mas o que está em jogo ali nessa ideia, que talvez é melhor traduzida pelo inglês, que é uma ideia de freedom, né? Que é uma ideia que não é a liberty, que é uma ideia de freedom, que é uma liberdade que cruza o sentimento de igualdade também, né? Isso explica também várias das reações de por que a República, por exemplo, para vários setores da população negra, ela foi recebida de um jeito estranho, né? Eu escrevi um livro recente sobre isso, chamado Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil, para lidar com esse sentimento. Outra coisa que eu acho que também é mal cantada é o movimento pela indenização, por exemplo. Quer dizer, o movimento dos senhores pela indenização de pessoas escravizadas. Então, um dos dados que eu me deparei quando estava pesquisando é de um abolicionista que entra no interior do Maranhão em agosto de 88, ou seja, depois da abolição, e tem gente trabalhando como cativa, né? E aí ele fala, poxa, mas vocês já são livres, o que está acontecendo? Por que vocês estão nessa condição? Não, nosso Senhor disse que somos livres, mas só que nós só poderemos sair quando o imperador pagar as alforrias, ou seja, a indenização. Então, só para dizer que tem muita coisa ainda para ser pesquisada, respondendo a sua questão, né? Tem muita coisa para a gente investigar. E uma outra coisa também que a gente vai abordar no curso, que é o próprio protagonismo dos intelectuais negros. Como que os intelectuais negros imaginaram esse período? Eu acho que acho que está muito concentrado entre acadêmicos, né, entre pesquisadores. Acho que já tem um quadro de pessoas que estão estudando isso. Então, sei lá, uma pessoa que tá nisso, como eu, desde 2008, vamos dizer assim, que está há 12 anos trabalhando com isso, a gente tem mais ou menos um quadro na cabeça, né, de como é a reação dos intelectuais negros a esse período, quais são as narrativas e as suas diferenças, né? Mas eu acho que isso não está disseminado. Então, quer dizer, o curso, ele tenta, de uma certa maneira, e aí por isso eu acho importante essas iniciativas do Instituto Ela, que é um pouco cumprir com essa tarefa também que é de divulgação científica. Porque quer dizer, do meu livro até o livro didático, são o quê? São 15 anos? São 20 anos? Quanto tempo é? Né? Exato. Então acho que a gente cumpre aqui, quer dizer, um papel pedagógico, um papel político também nesse sentido, né? E eu na universidade, sempre que eu tenho a oportunidade de poder falar para um público que não é que tem interesses acadêmicos, mas que não é um público exclusivamente universitário, eu agarro, né? Isso quando você me propôs, eu falei, claro, eu Sim. quero fazer. Né? Porque eu Que acho que massa. A gente ficou envolve muito isso. feliz. Não, é exatamente essa a intenção, assim, a gente dialoga com esse público, né? São pessoas que não necessariamente estão na academia lá, né? Você vai indo para uma especificidade da especificidade da especificidade, que é muito legal, porque você chega em aprofundamentos, mas aí quando você está numa determinada área, e aí você pouco consegue estudar de outras que também são interessantes para você, né? Então, mesmo essa galera muitas vezes está na academia, mas está estudando uma coisa lá e vem estudar, fazer cursos livres com a gente e tal. Então, muita gente que é e muita gente que não é, e que são artistas, que são pessoas que trabalham com outras coisas e que não Isso, são pesquisadores, mas que se interessam e tudo mais, que realmente não tiveram na escola e não terão mais, porque, de fato, até chegar nos livros didáticos, então, se não for por meio dessas iniciativas que fazem essa ponte aí, muito dificilmente esse conhecimento chega nessas pessoas. Então, tem sido bem bacana todos os cursos que a gente tem feito nesse sentido. E o seu é mais. que legal. as vozes coloniais que já ecoam há Isso. séculos, né? Nos nossos livros didáticos, por exemplo, e na maioria da nossa literatura, mas aí você tem as outras vozes que são vozes de intelectuais também, que viveram nos períodos
no período específico que a gente está tratando. Então, quem são essas vozes, quem são esses intelectuais e como que vocês os escolheu, enfim. Bom, para o curso, eu escolhi lidar com Astolfo Marques e o Nascimento Moraes, que são dois intelectuais maranhenses bem interessantes, né? Qual é o lugar um pouco também dos intelectuais no curso, né? Eu acho que são em duas direções, né? Primeiro porque às vezes a gente apresenta um contexto histórico e a gente apresenta um contexto histórico muito panorâmico, muito desencarnado das experiências vividas, né? E a vantagem um pouco de trabalhar com os intelectuais é que eles narram, né? E ao narrarem, eles dão um pouco o que é, digamos assim, a carne daquele contexto, né? Como era um pouquinho tá experimentando aquilo, né? O que era aquilo ali. Então, por um lado, trabalhar com a ideia de trajetórias, o que é essa trajetória, né? Por outro lado, tentar entender quais eram os obstáculos para chegar ao mundo letrado, né? Ou seja, como Uhum, é que se monta relações para chegar ao mundo letrado, né? E por outro, tentar ver o que eles trazem nos seus livros, nos seus contos, né? Vou selecionar alguns contos, algumas matérias também da imprensa negra para a gente compreender esse período de um outro lugar. Eu acho que no trabalho dessas pessoas tem fatos, tem eventos, tem acontecimentos que não foram considerados importantes do ponto de vista do que é a narrativa da história brasileira, mas que é importante para quem está vendo aquela realidade de onde eles estavam vendo, né? Então, por exemplo, é muito uhum, bonito num livro do Nascimento Moraes a descrição do dia da abolição. Quer dizer, demora 2 capítulos de um romance, né? A descrição do dia da abolição, né? Como que as pessoas reagiam, as diferenciações, o que era você, isso também está nos contos do Astolfo Marques, o que era você ser um 13 de maio, liberto naquele dia, o que era você já ser um liberto, o que isso significava, aquela transformação para você, o que você era ser um homem nascido livre em relação à abolição, né? O que era a abolição do ponto de vista dos ingênuos, né? Ingênuo, essa categoria que nomeia os meninos nascidos de ventre livre, como o próprio Nascimento Moraes, no caso. Lima Barreto também narra, né, o dia da abolição na escola dele, professora falando, né, da liberdade, dele ter ido com o pai ver o que que foi aquele dia, né? E de várias maneiras mostra também quais são os impasses ali da construção da raça em seus romances, inclusive do ponto de vista das mulheres negras, como em Clara dos Anjos, e do ponto de vista também dessa uhum. relação que é muito importante para o Rio, que é essa relação subúrbio-cidade, né? Ou seja, esse trem, né, que liga o subúrbio e a cidade, que compõe ali a narrativa das recordações do Isaías de Escrivão, Isaías caminha, né? E esse outro mundo também, quer dizer, que o Manuel Quirino traz, que esse mundo muito baiano, ou seja, esse mundo, já adiantando uma das coisas que certamente a gente vai dialogar, tem a ver com as especificidades de cada contexto desse, esse mundo negro baiano, que é um mundo marcado pela africanidade. Mas não marcado pela africanidade só em termos Uhum. abstratos. Quer dizer, que tem muitos africanos na cidade, por Na exemplo, de Bahia. Salvador, comparativamente ao que você tem, por exemplo, em São Luís. Então, quando você olha para o censo de São Luís, de 1872, mas também não é para confiar no censo, né? Nosso povo, Uhum. né, se esconde dos documentos, né? Se esconde dos documentos, se esconde do Estado, né? Não quer É. ser marcado, né? Não quer ser marcado, né? Isso também é interessante para a gente entender o que é a construção da gente negra com relação à lei, com relação ao Estado, né? Uns em direção aos Uhum. papéis, à carta de alforria, ao diploma escolar, né? Assim, então, isso é estar em direção aos papéis, né? Uns em direção aos papéis, Sim. outros querendo escapar dos papéis, Fugindo para dos o quilombo, papéis. para a favela, para o morro, para todo esse mundo, né, taxado de não legal, ou seja, para todo esse mundo onde as garras do Estado não chegam facilmente. Então, esse universo que, para mim, eu acho bastante fascinante, dos meandros pelos quais a cidadania negra vai sendo construída no Brasil. Né? Uma cidadania negra, eu estou falando E uma criar cidadania negra, e uma essas cidadania mesmo de segunda conexões, né? classe no Brasil.
E cria as tensões. A E conexão, cria as diversas porque tensões. tem as tensões. É. Cria as diversas E que, tensões, cria coisas que ainda estão ainda na nossa vida, né? Então tem uhum, coisas, por exemplo, né, narrativas de pessoas negras mais velhas, que, eu não sei direito o dia que eu nasci, meus pais foram me registrar depois, né? Tem muitas narrativas, né? Não só entre os negros e as pessoas pobres, né? De que a chegada dos documentos não é o prioritário da vida, né? Tipo assim, não sei exatamente a data. Vovô disse que talvez ele fosse 2 anos mais uhum, velho do que ele era. Não é que tem a ver um pouco com tudo isso que é essa relação tensa com o Estado e também com o que é a construção de uma modernidade republicana no Brasil, o que ela significou. Né? Ó, tô falando assim, ó, meu pai, exatamente, então, quer dizer, meu pai é assim mesmo. então, tem um livro lindíssimo. Olha aí, tá vendo? Eu já tô querendo ampliar o curso, não posso. Vamos ser disciplinados. Pode falar. Tem um livro. De qualquer forma, não vai caber Vai, aqui, tá, não vai, então fica tranquilo. tem um livro lindíssimo chamado Papéis de Liberdade, né? Que é sobre uma família, que é a história de uma família negra, né? Que se passa, que essa família passa pelo Haiti, passa pelos Estados Unidos e seus descendentes vão morrer no nazismo, vão morrer entre os africanos, né? Entre os africanos e descendentes de africanos que morrem nas garras do nazismo, que é uma história das mais não contadas que envolve o que é a construção da raça no mundo moderno e o lugar dos africanos na segunda Guerra Mundial. Mas tudo mediado por essa relação com os papéis, com a carta de alforria, com a possibilidade de votar ou não, com se estavam em lugares segregados ou não, com o que era estar nos Estados Unidos, o que era a Europa do ponto de vista do que podia ser a mobilidade, a educação. Então acho que essas são. Então a gente está aqui pensando o que é o Brasil, mas eu acho que tem um cenário mundial em que a nossa história se encontra, né? Quer dizer, tem esse cenário diaspórico, esse cenário da diáspora africana, de como isso vai se colocando, em que isso é muito importante. Caramba. A gente já foi para outros Já fomos, já lugares, fomos. eu super viajei aqui também, em como que a gente vai fazer essa conexão entre o que foge do papel e o que busca o papel, né? Porque Exatamente. quilombo, diploma, né? A gente precisa disso. A gente Exatamente. precisa de que tudo isso esteja linkado, né? Uma Exatamente. liberdade. O que significa liberdade para essa parcela e para outra parcela, É, é. né? E, que, Enfim. e esse lugar que esses intelectuais estão buscando, né, que o Cruz de Souza fala de um modo belíssimo no Emparedado, que é também, eu acho que isso também é presente, que é o intelectual como a fantasia da desracialização completa, né? Ou seja, a busca Hum, pelo mundo intelectual, ele é a busca também por ser lido fora das marcas do corpo, fora das marcas da origem, fora das marcas econômicas, fora das marcas sociais mais duras. Né? Então eu acho que a gente também tem que se perguntar, né? Por que do ponto de vista de uma comunidade racializada, e isso vale também, por exemplo, para a belíssima análise que Hannah Arendt faz do intelectual judeu no ambiente europeu do século XIX, por exemplo, né? O que a educação traz? Qual é a fantasia também de falar de um lugar não completamente marcado pelos traços, pela utopia do que é um pensamento. Então, como a gente imagina que seja, né, um pensamento, ser lido pelo seu pensamento, ser lido pelas suas ideias, ser lido pela forma de um poema, ser lido pela habilidade com que sim. Busca esse racional que estão dizendo ali, onde você pode ser algo extra, né? Além do corpo. Uma coisa que a gente vem hoje discutindo muito com a ideia de decolonialidade,
que é esse pensar a Isso, integralidade do ser, né? A isso, impossibilidade desse descolamento desse corpo na experiência vivida. isso. E a gente está falando de Não pessoas que acredito. Isso, e a gente está falando de pessoas que conviveram com racismo científico, né? Ou seja, com uma ciência bastante específica, né? Que eu acho que incorpora, eu acho que essa utopia da desracialização, acho que ela incorpora esses elementos, né? Que em geral a gente caracteriza como sendo marcas do pensamento ocidental, mas também tem um desejo aí que é legítimo de que como é que você multiplica as possibilidades de leitura sobre si, né? Que eu acho que hoje os nossos Uhum. artistas plásticos têm lidado com isso, né? Quando você pega a mão do Moisés Patrício, né? Aquela coleção aceita e aquela mão multiplicadora, né? Então é isso que está lá. Uhum. Quando a gente pega aquela série da Renata Filimpo, Afro-Retratos, em que ela está Sim. em que ela está de diversas cores, está negra e está de diversas cores, com diversos cabelos, com diversas possibilidades de leitura sobre sua subjetividade, né? Então eu acho que isso também passa por isso, né? Passa por isso. E eu acho Uhum. que o intelectual foi também um desses lugares de tentar multiplicar isso, né? De tentar sair da zona do que só faz o trabalho manual, do que não é da zona do que só faz o trabalho manual, né? Do que não é inteligente, Da do que não sexualização, pode, da sexualização, da hipersexualização, da da objetificação. objetificação, né? Com essa capacidade de se descentrar, né? De se descentrar, né? De sair do Uhum. chamado lugar de negro, né? Que é a expressão lugar de negro. Né? Então, como é que você sai? O que é interessante é que a gente deu um passo de inventar um negro fora ou vários negros fora do lugar de negro, né? Acho que esse que é o Sim. passo, esse é o passo que nos marca. Mas o que marcava aquela geração era uma tentativa de desmarcar os signos racializados da cultura popular e dizer que eles são nacionais, né? Então Sim. dizer que então isso que a gente essa narrativa muito consolidada que a gente tem, por exemplo, quem vai dizer que o samba é brasileiro, isso tem a ver com o ensaísmo dos anos 30, que vai dizer que a capoeira tem um esforço enorme desses intelectuais de dizer que as práticas negras são as práticas brasileiras, que aquilo é parte da identidade brasileira, né? Então essa Não, e aí é parte da identidade brasileira e é do Estado, né? Porque vira de um todo, e aí você já desapropria, você já tira também ali, você apropria o Estado de algo que é cultural, que é feito, produzido, uma cultura produzida por pessoas negras, que na maior parte das vezes não estão nem recebendo por isso, né? Não estão tendo em vida nem o reconhecimento por essa arte, por essa cultura. Então, quando você pega o que é o carnaval para o turismo no Brasil e o que é o carnaval. Eu caí ou foi você que caiu? não, eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Ah, que bom! Achei que você tinha caído aqui, deu um negócio, desapareceu você. Então eu fiquei. Você estava falando disso da cultura negra sendo posta como nacional, mas para vender essa ideia, né? Você vende isso para fora. Isso. Mas você não. E também, porque eu estou falando também de um contexto em que essas práticas são sequer valorizadas, né? Porque quando você já tem um Estado querendo entrar nisso, quando você já tem esse jogo, essas práticas elas já têm, digamos assim, algum valor. Só que no contexto que eles estão falando, a gente está falando ali de 1900, Ah, a gente sim. está falando de 1905, 1908. Aquelas práticas, elas não são valorizadas. Aquelas práticas são as práticas de preto mesmo, de pobre mesmo, do que tem Demonizadas. isso, do que tem que sair de um projeto de uma nação que se quer branca, né? Então, por isso é que faz Uhum. muito sentido olhar naquele contexto
todo o esforço simbólico, eles dizem, não, isso é brasileiro. Isso faz parte da identidade nacional. Ou seja, o investimento que eles têm de que as formas de cultura popular sejam formas aptas para criar um senso de fraternidade que ultrapasse os limites do racismo. Né? Uhum. Acontece que, de uma certa maneira, o que aqueles caras imaginaram aconteceu, só que num contexto outro, em que o jogo de poder já tinha completamente mudado, que é isso que você Total. tá um pouco Sim, trazendo. aí sim, Mas a esse gente já é também um outro tem que olhar momento. um pouco o que é aquele que já é um outro momento. Então, um texto que a gente vai lidar no curso é um texto do Quirino, por exemplo, que ele fala assim: o preto como fator de civilização brasileira. Um texto que ele publica em 1918, 19, né, em que ele está falando, em que ele está defendendo, olha, o negro foi um colonizador no sentido de transmitir culturas, que sua cultura é válida para a construção dessa nação, né? Então eles têm esse esforço e dizer Uma isso aula? era algo importante do ponto de vista político. Depois passou a ser Muito. também um tipo de narrativa, né, que outros intelectuais negros de outro período, com outra cabeça, numa outra conformação, passaram inclusive a criticar, né? Mas é Sim. muito interessante localizar esses intelectuais, esse esforço que eu nomeio. Esse é o próximo trabalho que eu tô escrevendo, que é uma espécie de um nativismo negro, né? Que são todos esses Hum. esforços simbólicos de transformar as práticas culturais ditas da raia miúda, discriminadas como de pobre, discriminadas como inferiores, e não, isso não é inferior, não. Isso aqui é o Brasil. É vocês que não estão enxergando. O Brasil é isso. Nós somos o O povo Brasil brasileiro. real, né? Né? Ou seja, qual é o lugar dos intelectuais negros na construção da ideia de povo? Isso é uma coisa que a Uhum. gente precisa trazer Uhum. e o que os intelectuais negros estão trazendo é fundamental. Então, quando o Guerreiro Ramos, nos anos 50, diz o povo é negro no Brasil, né? No Brasil o povo é negro, né? Ele está, claro, sendo muito original dentro de sua sociologia, mas ele também está sistematizando ou está formalizando aquilo que já estava em romances, que já estava em contos, que já estavam nos quadros do Arthur Timóteo, que já estava em toda uma produção da primeira República e que é uma produção que ficou invisibilizada. Por quê? Porque, de uma certa maneira, o modernismo tomou isso para si e disse: estou sozinho nessa. Né? Ou Nossa. seja, o que eu aprendi era que o modernismo tinha feito isso. Né? O que eu aprendi era que Eles não Freire podem não tinha ser feito isso. vanguarda, né? Que Eles, Freire né? tinha Eles feito são a isso. vanguarda. Ou seja, esses intelectuais, né, que colaboraram, né, alguns com posições mais interessantes, outros nem tanto, outros com vínculos com as oligarquias, outros com sem tanto, mas assim, uns Uhum. mais críticos, outros menos, mas todos muito interessados. É isso que eu flagro quando eu olho para esses artistas, quando eu estou observando, sabe, trabalhos interessantes que têm surgido sobre um Patápio Silva, sabe, sobre a flauta de um Patápio Silva, sobre esses artistas e esses intelectuais, é esse trabalho na construção do povo que ficou de certa maneira obscurecido. Seja porque esses personagens eles não são suficientemente conhecidos, seja porque a construção do que se chama de pensamento social se dá privilegiando certas formas simbólicas, como o ensaio, por exemplo. Sim. Não é o Sim, com poema, não é o certeza. Inclusive, eu conto, ia não é comentar isso necessariamente. agora. Não é, ou Que eu seja, acho. quais. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ai, desculpa te cortar. É que eu ia fazer um comentário que é exatamente pensando que no quanto que eu acho muito interessante seu pensamento, você narrando agora, você falando, argumentando agora, pensar como você considera e como você incorpora ali um panorama muito maior, muito mais amplo do que a questão intelectualidade, né? Porque a gente fala intelectualidade, a gente atrela por um
isso, e aí tem a ver com esse lugar, quais são os lugares, quem pode falar, de onde pode falar, quem pode registrar, quem vai ser ouvido, e quando a gente vem com uma perspectiva de vamos ouvir outras vozes, não são só as vozes que escreviam ou que escreviam na academia, né? Mas também a literatura, a pintura, a música, acho que isso é muito, muito bacana do seu trabalho de pesquisa, que eu já li artigos seus que você também traz essa pegada, essa conotação, que deixa ali igualzinho, horizontalmente, os saberes desses vários ambientes que a gente vem separando em espaços também de uma maneira colonial, né? Essa fragmentação, ela também não é nossa, mas aí você desfragmenta isso e coloca ali no mesmo patamar de referencialidade. Eu acho isso foda, assim. Eu acho isso muito bacana mesmo. Então, inclusive da imprensa negra. E aí é uma outra coisa que eu ia pedir para você falar um pouquinho, porque aí a gente falou aqui sobre arte e tudo mais, mas também o papel dessa imprensa, né? Queria que você Isso. explicasse um pouquinho o que foi a imprensa negra e a importância dela nesse período. Isso. O Petrônio tem feito estudos muito interessantes sobre isso, né? Eu acho que hoje o Petrônio é a nossa principal referência nisso. Vou mostrar como que a imprensa negra ela é ao mesmo tempo expressão de um determinado grupo, mas, né, de um determinado grupo, um grupo que tinha algum acesso à educação, um grupo, e aí está falando de imprensa negra em São Paulo, né? De um grupo que tinha um determinado acesso à educação, mas de um grupo que, de uma certa maneira, quer dizer, o grupo que se fala a classe dos homens de cor, né? Ou seja, de um grupo que está criando uma fronteira, né? Do grupo que está criando um eu para falar, um eu para falar de algum lugar. Então é muito interessante. E também, e aí por que analisar a imprensa negra junto com esses outros casos é interessante? Porque a gente tem também uma noção das diferenças dos processos de racialização que estavam ocorrendo em diversos lugares. Né? Ou seja, a imprensa negra, quando a gente pensa em imprensa negra de São Paulo, a imprensa negra que surgiu em Campinas, né? Ela também surge se mirando nos imigrantes italianos que também tinham uma imprensa, nos outros grupos que o sentido de organização de grupo passava por ali. Então a gente vai vendo como as estratégias expressivas de vocalização, no caso a imprensa, ela também está dizendo para a gente um pouco da especificidade de como as fronteiras raciais e étnicas vão se construindo em cada lugar. Para Nascimento Moraes, que estava lá na Atenas brasileira, ou seja, exatamente aonde a expressão da elite, né, onde a expressão da elite é a literatura, né, uma elite que se pensa a partir da expressão da literatura, é o romance, né, fazer o romance que é se colocar, que é se colocar em termos combativos, em termos politicamente expressivos relevantes. Né? Mas de um outro lado é o romance. Como que por exemplo, a alternativa de um Manuel Quirino em Salvador um ensaio quase já antropológico, mas é esse ensaio que vai olhar os costumes populares, é esse ensaio que vai olhar já para os terreiros, né? Ou seja, ali já mirando com aquela produção que estava começando a ser feita, estava começando a ser feita ali em Salvador, que você tem ali pela Escola de Medicina, que você tem ali, por exemplo, o Nina Rodrigues, né, que é um dos membros do racismo científico brasileiro, escrevendo o animismo fetichista dos negros baianos em 1906, 900, 1907. Então, é interessante ver também como que as próprias formas de expressão, se é a imprensa, se é romance, se é o ensaio folclorista, como que eles também vão dizendo um pouco da trajetória dos autores e de como as fronteiras também vão sendo definidas. Então, a importância, respondendo a sua pergunta, a importância da imprensa negra, ela foi, de uma certa maneira, criar um sujeito político. Né? Criar um sujeito político. Né? Então ela tem esse papel de criar esse sujeito político. Agora com suas várias opções e também se pensando não só no Brasil, né? Tem um trabalho também muito importante
de um colega que eu respeito muito, que é o Flávio Francisco, chamado Fronteiras em Definição, aonde ele vai mostrar um pouco como é que aparece na imprensa negra de São Paulo dos anos 20 as referências à África e as referências aos Estados Unidos, aos outros negros no mundo. Né? Que também é uma inflexão agora muito importante, que saiu no último livro, o livro que o Petrônio está organizando com a Kim Butler, né? Os artigos já são conhecidos, mas agora eles fecharam. Um livro que é um pouco isso, que é qual é o lugar dessas manifestações, o que essa imprensa negra brasileira dizia sobre um Garvey, dizia sobre Marcos Garvey, por exemplo. Quais eram as representações da Josephine Baker? Qual é o lugar da imprensa negra lida em outros contextos? Então, tudo isso para dizer, quer dizer, a gente já tem esses materiais, né? Esses materiais já tá construído, né? Então, é dizer, o curso ele tem muito a ver mesmo com isso, né? Como é que a gente difunde isso, né? Como é que a gente organiza isso numa narrativa em que a gente possa transmitir para as pessoas, como a gente conversou, né? Para pessoas que tenham interesses os mais diversos e que a gente vá construindo uma memória alternativa sobre o nosso passado, né? Uma memória a partir dos quais o nosso passado possa ser pensado de lugares diferentes, né? De pontos diferentes. Eu acho que o interesse, na verdade, o grande interesse do curso tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. E é isso que a gente vai fazer nesses 4 encontros, se debruçar sobre esse material que já existe, mas que a gente pouco acessa, mas que você, ao longo aí de todos esses anos na sua pesquisa, tem acessado bastante e reuniu, né? Então, e reuniu para a gente, para trazer para nós. Claro. E vai ser um curso riquíssimo. Eu tenho certeza, eu já estou E assim, muito curiosa mesmo para começar para nossa primeira aula, que vai ser terça-feira. Então, já vou avisar o pessoal, né? Vamos encerrando aqui, explicar para o pessoal como é que se inscreve. Primeiro, a gente está com um sorteio de bolsas. Então, o sorteio foi lançado ontem e vai até domingo. É amanhã, também conhecido como amanhã. Então, amanhã, às 18 horas, a gente. Para se inscrever, é só ir lá e comentar. Curtir o Instituto Ela, comentar 3 nomes de pessoas lá e postar no seu story a publicação. É isso para se inscrever no sorteio. Agora, para se inscrever no curso em si, é lá no eventos.diaspora.black. Já está logo de cara, pós-abolição, contextos e perspectivas, o curso do Matheus. Né? É R$ 120 e a gente faz online via uma plataforma chamada GoToMeeting. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer problema para inscrição, etc., procura a gente pelo direct. A gente também tem WhatsApp, site, e-mail, tudo ali disponível, tá? Entre em contato com a gente para fazer essa inscrição ou para participar agora do sorteio que vai até domingo. E chama as pessoas, porque é um tipo de conhecimento que, como a gente estava conversando aqui, é raro de a gente ter acesso fora das universidades, e as universidades são bastante distantes, né? Ou quando a gente está nela, a gente está em alguma posição específica, não consegue ver tudo, enfim. Esses cursos livres têm um papel muito especial nessa educação, né, da população, e a gente quer trazer toda essa informação que o Matheus muito bem introduziu aqui, né, essa informação, esse conhecimento, essa poesia, essa memória, né, essa reconstrução de memória, para vocês no nosso curso nesses 4 encontros. E começa terça-feira, gente. Corre para se inscrever. Matheus, você quer dar alguma última mensagem aí? Faz o seu convite, que você é mais charmoso que eu e o pessoal, né? Se conecta. Então é isso, pessoal. É um pouco do que a gente conversou. Eu acho que o curso é para a gente ter uma visão alternativa da história brasileira, para a gente aproveitar coisas que já estão na praça, mas que é difícil acesso. É muito interessante como muitas coisas elas estão de uma certa maneira à mão, mas ao mesmo tempo elas são muito difíceis de acessar e compreender um pouco a formação aí do país, a formação desse mundo, os processos de racialização, o que os intelectuais negros disseram a partir disso, olhando para esse contexto decisivo da formação da sociedade brasileira moderna, que é o pós-abolição, né? Que é esse momento a partir do qual a gente tem que lidar com essa trama entre raça e cidadania de uma maneira
diferente e cujas consequências nos chegam até os dias de hoje, né? Então é um pouco a arqueologia do nosso presente, né, que a gente vai lidar nesse curso. Nossa, arqueologia do presente. Vamos ficar com essa então. Obrigada, Matheus. Foi lindo, adorei. Já deu para saber que o curso vai ser incrível. E disse a Dani aqui, curso maravilhoso e necessário. Sim, sim, vai ser maravilhoso e é muito necessário. Obrigadão, gente, pessoal que assistiu. Se você está vendo depois também, se inscreve no curso. Beijos, Matheus. Até terça. Beijo, até terça. Vamos lá. Abração. Curte Instituto Ela em todo mundo. Falou. Valeu.